Olá, povo abençoado! Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Hoje nós estamos aqui com mais uma convidada muito especial. Ela, Marcilene Cardoso, mais conhecida como Marcinha, que é uma pessoa muito especial para mim. Eu amo estar com ela, trabalho com ela, né? Inclusive, e hoje ela veio contar a história dela, que é maravilhosa. Peço a vocês que fiquem no canal, compartilhem, dê like, se inscrevam, participem conosco aqui, deixando seu comentário aí no vídeo. E eu quero passar a palavra para ela, para que ela mesma se apresente. Quem é você? Bom, como você mesmo disse, meu nome é Marcilene Cardoso, mas todo mundo me conhece como Marcinha. Todo lugar que eu vou é assim que eu me apresento, Marcinha. Sou casada, tenho 2 filhas, a Jéssica de 20 e a Sofia de 11 anos. Moro nos Estados Unidos já tem 20 anos. Ali faço aniversário junto ali com o aniversário da Jéssica quase. Nasci e cresci no berço evangélico até uma certa idade, onde eu me desviei da igreja. Sou filha de pastor, sou neta de pastor, meu pai era filho de pastor. Cresci sendo membro da Assembleia no Brasil. Minha mãe criou a gente a maior parte do tempo sozinha. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos 6. Fomos criados pela minha mãe. Meu pai veio para os Estados Unidos, eu tinha 7 anos. Então, nossa criação foi basicamente toda feita pela minha mãe. Meu pai, eu voltei a ver meu pai de novo, eu já tinha 20 anos. Então, boa parte da minha infância e da minha adolescência foi criada pela minha mãe. Marcinha, conta pra mim então, como que foi a sua infância, né? Longe do pai, criada com a mãe, porém indo para a igreja, né? Congregando em uma comunidade de fé. Como que foi a sua infância junto com seus 5 irmãos? Conta pra gente aí. A gente teve uma infância bastante assim, não vou dizer sofrida, mas uma infância regrada. Deus nunca deixou faltar. Deus sempre foi o provedor da minha casa. Eu sempre brinco, eu digo que minha mãe é a irmã do coque sem ter coque. Eita! Minha mãe sempre foi uma pessoa fiel a Deus, sempre buscou muito a Deus, nunca usou coque, mas sempre foi a irmã do círculo de oração, que estava ali nas orações, nas consagrações, nas vigílias. E ela criou a gente assim, indo para a igreja. Eu creio que até um pouco as doutrinas da Assembleia, quem sabe nessa época, muitos anos atrás, mais rigorosa, né? Era muito mais rigorosa. Então ela foi criada dessa maneira. Sim. Meus avós criaram os filhos na igreja também. Então nós seguimos essa doutrina por muito tempo da minha vida. É lógico que para quem eu acredito que muitas pessoas vão se identificar um pouco com isso, porque muitos que crescem, nascem num lar evangélico, eles não saem. Eu tenho 2 irmãos que nunca se desviaram. Olha. Mas eu tenho irmãos também que sim, que se desviaram, e muitas das vezes é a falta de conhecimento, de intimidade com Deus. Na época da minha infância e adolescência, nós seguíamos muitas regras. Então, era tudo aquilo que a igreja ditava e pouca intimidade. Sim. Eu vim descobrir o que era intimidade. Vocês seguiam mais regras, né? Sim. Vamos dizer assim. E essas regras, muitas das vezes, faziam com que as pessoas se revoltassem e se afastassem do evangelho. Sim. Eu digo que... Esse foi o seu caso, Marcinha? Um pouco. É? Sim. Eu não digo que foi
eu assumo a minha culpa de eu ter me afastado, mas eu digo que regras e muitas das coisas que acontecia na época fez com que eu fosse me desanimando aos poucos. Mas eu nunca deixei de acreditar que Deus era o Deus, Sim. o único Deus, o Deus vivo, o Deus que sempre nos guarda, que sempre está conosco, que cumpre as promessas dele. Até porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca se afastará dele. Sim. Mesmo eu tendo me afastado, eu sabia aquilo que Deus tinha para mim. Sim. 2010 eu já estava na América. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, eu já estava afastado da igreja. Sim. Eu fui convidado por uma amiga para ir a uma igreja colombiana. A mãe dela frequentava essa igreja e quando eu cheguei lá, Deus usou uma irmã para falar comigo. Quando Deus usou essa irmã, ela falou comigo que Deus estava me livrando, que Satanás estava atentando contra a minha vida e que Deus tinha me livrado desde o ventre da minha mãe. Que Satanás tinha atentado contra a minha vida desde o ventre da minha mãe e que Deus estava ao meu lado e Ele estava me guardando todo esse momento. Naquele momento eu recebi a palavra, agradeci a Deus. Eu estava num momento um pouco de desespero, então Sim. aquilo me confortou. Sim. Mas é algo que ficou ali na minha memória e passou. Você esquece com o tempo. E depois disso, já em 2023, quando minha mãe, pela primeira vez, depois de muitos anos, eu aqui na América, minha mãe veio me visitar. Eu já tinha ido no Brasil algumas vezes, mas ela nunca veio, nunca teve interesse em vir, de tanto eu convencer ela. Dessa vez ela veio. Então, eu sentada, conversando com a minha mãe, e eu lembrei desse fato, Sim. dessa palavra. E eu conversando com ela, eu mencionei com ela, e aí ela falou que ela lembrava 2 fatos que aconteceu com ela na minha gravidez. Olha. Eu sou a quinta de 6 filhos, então abaixo de mim eu tenho mais uma irmã. E uma das vezes ela estava num centro comercial em São Paulo, em Santana, para quem é de São Paulo vai conhecer, é um lugar que é muito movimentado. Então, assim, são avenidas largas, e ela atravessando a avenida veio um caminhão desgovernado. Olha. E ela via esse caminhão se aproximando dela e ela imaginou, vai me atropelar. Ela só teve tempo de pisar na calçada e ela sentiu o vento do caminhão passando atrás dela. Olha só. Então, o segundo fato, ela estava em casa, meu pai tinha viajado, e meu pai tinha viajado com os meus irmãos, então ela estava sozinha comigo, grávida de mim, e eu acho que um dos meus irmãos estava em casa também. Sim. E ela foi arrumar algo e ela caiu de um banco. Olha. Minha mãe... Grávida de quantos meses nascia, você sabe? Eu não sei exatamente quantos meses, mas eu acho que, pelo que ela disse, eu acho que ela já estava mais avançada na gravidez. Então já estava ali entre os meses de eu nascer e coisas Sim. assim. E ela morava num lugar que era aberto, então as pessoas cruzavam da rua de baixo para a rua de cima no meio do terreno. Então minha tia falou, toma cuidado, porque fica passando gente aqui, não sei o quê, e ela sozinha, eu não lembro exatamente se ela foi arrumar uma cerca ou o que ela foi fazer, eu sei que ela subiu num banco. Minha mãe tem essa mania de subir nas coisas para arrumar as coisas, e ela acabou caindo, Olha. Grávida de mim. Então esses foram os 2 episódios que aconteceu ela grávida. Sim. E com isso, eu fui recordando momentos da minha infância. Uau! Olha que aí. Eu tive livramentos que até Sim. o momento a gente acontece e a gente passa e fala, graças a Deus não Sim. aconteceu nada sério. Mas se você for parar para ver, são coisas que se realmente tivesse acontecido seria algo grave. Uma das vezes eu me lembro, a gente estava na igreja e voltando da igreja, o vizinho da minha mãe na rua de cima estava em construção, então tinha aqueles barrancos de terra. E menino,
a gente corria, era um lugar que a gente estava acostumado a ir e voltar o tempo todo, então a gente subia no barranco e descia correndo. Sim. E na minha época, isso no Brasil ainda não era proibido, hoje em dia os moleques da rua colocavam linha de cerol amarrada nos postes. Então colocava a linha e passava o cerol e deixava ali secando para depois eles poderem empinar pipa. E eu subi nesse barranco nesse dia e eu olhei, na minha cabeça veio, pode ser que tenha linha de cerol. E eu olhei e não vi nada, porque a linha de cerol, por causa do vidro, ela brilha. E eu não vi brilho, eu não vi nada, aí eu falei assim, bom, não tem nada. E eu desci. Da maneira que eu desci, na velocidade que eu desci, eu só senti algo tocar minha garganta. Uau. Quando eu senti algo tocar minha garganta, eu voltei para trás. E quando eu voltei para trás, a linha já tinha cortado a minha garganta. Uau. Então, assim, foi um dos livramentos que Deus me deu. Você teve que ir para o hospital? Não cheguei a ir para o hospital, porque o corte não foi tão profundo. Meu Deus. Mas eu fiquei ali com aquela marca por bastante tempo. Acontece muitos acidentes com linha de cerol no Sim, Brasil, até né? por isso que foi proibido. Sim. Os motoqueiros hoje em dia andam com uma antena na moto, porque já aconteceu muita decapitação por causa de linha de cerol. Então é algo que é algo grave e até mesmo com a proibição tem muita gente que ainda faz. É isso que eu ia falar, tem lugares que já tem projeto de lei mesmo para proibir. Sim, são leis mesmo, que proíbem. né? Mas as crianças da rua, muitas das vezes, é criada em lugares que não tem muito acesso, que não tem muita coisa, e mesmo assim eles ainda fazem. Então, vira e mexe... Mas foi um grande livramento, sim, né, Marcelo? Sim, graças a Deus, esse foi uma das vezes. Foram vários. Um dos os que eu me lembro que mais marcou... Sim. Minha mãe estava em construção. A casa da minha mãe, ela construiu a casa quase toda com a ajuda de alguns pedreiros, mas era ela construindo e a gente ajudando. Sim. Então, estava sempre em construção e eu me lembro que uma dessas construções tinha um vão e tinha uma laje e a gente tinha que subir numa escada para ir para a laje, mas tinha um espaço entre a escada e a laje que era mais ou menos 1,5 metro. Nós segurávamos em um ferro e pulávamos para cima da laje. E numa dessa, eu fui agarrar no ferro, minha mão escapou. E do jeito que escapou, eu caí. Eu caí e embaixo tinha um tambor de óleo. Desses tambor de óleo grande, geralmente no Brasil o povo usa para guardar as coisas. Ele estava virado de cabeça para baixo. Eu caí em cima desse tambor. Meu Deus. E no momento eu perdi meu fôlego. Eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar, eu não conseguia pedir por socorro. Meu Deus. E nesse dia, minha irmã mais velha estava em casa, mas ela estava tomando banho. Então, até que eu consegui sair do tambor e alguém vir me ajudar, eu já tinha um tempo ali que eu estava sem fôlego, tentando recuperar meu fôlego. Sozinha, né? Sozinha. Eu até tenho assim, meio que um desnível na cintura de um lado por causa disso. Uau. Eu fiquei com essa área roxa por muito tempo. Isso foi na parte da minha infância. Sim. Assim, mais ou menos na fase da adolescência, a gente subia em cima da laje. Eu gostava muito de ficar pendurada nos muros. Eu sempre estava nos lugares mais altos, olhando para baixo, olhando a paisagem. Então, eu sentada no muro, a vizinha da minha mãe, desce daí, menina, você vai cair. E não tinha ninguém em casa nesse dia. Sim. Minha mãe trabalhava muito, então a gente ficava muito sozinho. Naquela época era uma coisa muito comum. Era, né? Os pais iam trabalhar e largavam os filhos um cuidando do outro. Então eu sentada ali, a vizinha me repreendeu, me mandou descer e eu falei assim, não tem problema nada não. Mas aí a vizinha insistiu, eu desci. Assim que eu desci, eu escutei um barulho. E quando eu voltei, um caminhão tinha batido nesse muro. Uau! Então assim... quebrou o muro todo? Quebrou o muro inteiro. Uau. A rua da minha mãe é uma rua muito inclinada. É uma rua de paralelepípedo e é uma descida. Sim. E é uma rua muito perigosa. Então, assim, eles asfaltaram, mas naquela época foram feito um asfalto assim, muito mal feito. Sim. Então, as pedrinhas do asfalto iam saindo. Solta. E ali, vários caminhões, até hoje em dia ainda acontece, com menos frequência, mas acontece dos carros perderem o freio. Sim. Tem uma casa que fica lá embaixo, na esquina, bem no Y, lá
embaixo, que ali é alvo Sempre de caminhão. bate. Aham, ok. Então, nesse dia, o caminhão desgovernou e bateu no muro da casa da minha mãe. Então, assim, no muro que eu estava. Sim. Então, foi a conta de Deus usar a vizinha, pedir para mim descer do muro e alguém bater no muro. Que livramento. É um livramento que, no momento, a gente fala assim, nossa, muito obrigado, Deus, Sim. e continua a vida. É, Você não não leva muito. entende a profundidade de tudo aquilo. E também nesse mesmo lugar, mas na outra laje, eu era uma criança muito boazinha. Era uma benção, Marcinha, gente. Eu fui pular um muro para sentar do lado de fora, que eu ficava na beirada da rua, mas lá em cima, olhando as pessoas passar. E nessa, quando eu encostei no muro, minha mãe estava na oração, na igreja. A minha mãe orando e eu aprontando. Tava lá, eu encostei no muro, o muro caiu. Caiu na rua, eu caí por cima da mureta. E era um pedacinho de laje, mais ou menos dessa... E fiquei pendurada ali. Olha. Então, consegui descer. E é óbvio, quando eu vi minha mãe, da casa da minha mãe, a gente conseguia ver lá em cima. Quando eu vi minha mãe descendo, eu já fui correndo contar a proeza que eu tinha. Você mesmo foi a portadora da notícia, gente já ia pensando qual era o castigo, o que vinha depois. Mas aí eu falei, mãe, eu fui tentar e caiu o muro, não sei o que, não sei o que. Graças a Deus, não aconteceu nada. E assim foi com o passar do tempo. Nessa época da adolescência, foi aonde eu acredito que muitos adolescentes, minha filha já tem 20 anos e eu passei essa fase da adolescência com ela, mas na minha época a gente não falava muito em depressão, em doença mental, era algo que era muito um tabu. Principalmente nas igrejas. Como muitos outros assuntos, Sim. né? Diga-se de passagem. Exatamente. Mas naquela época, nas igrejas, era mais visto como algo espiritual. Sim. Não uma doença em si. Então, não se buscava um tratamento médico, se buscava uma libertação. Uhum. Então... Tá muito ligado, né? A gente não tá falando que não tá ligado, porque muitas vezes... tá ligado sim ao lado espiritual, mas também, principalmente, ao lado humano, lado fisiológico, ao nosso lado carne mesmo, né? Vamos falar assim. Então a gente sabe que é uma ligação. Porque a Bíblia fala, Deus fala que nós devemos lançar sobre eles a nossa ansiedade. Sim. Mas muitas das vezes a pessoa, quando está nessa fase... não consegue entender e ter o discernimento do que está acontecendo e buscar a Deus para realmente se libertar. É óbvio que a libertação ela vem de Deus. Mas hoje em dia tem os mecanismos, temos médicos, psicólogos que te ajudam a você passar por essa fase e entender o porquê, o que está acontecendo. E nessa época... meu pai já estava nos Estados Unidos, como eu disse, meu pai veio para os Estados Unidos, eu tinha 7 anos. 7 anos, essa eu era tinha a pergunta eu tinha acabado de começar a primeira série. Então, eu tinha 7, minha irmã mais nova tinha 6, meu irmão mais velho tinha 11. Okay. Foi no ano de 1991. Meu irmão que é acima de mim. Lá em casa são 3 mais velhos e 3 mais novos. Então, assim, nessa época, meus irmãos mais velhos já estavam entrando na fase de adulto. E nós éramos, meu irmão, criança. Então, tem uma diferença bem grande de idade entre... Deve ter mais ou menos uns 10, 11 anos entre meu irmão... um dos mais... Até chegar nos mais novos. E minha mãe trabalhava muito. A nossa vida era igreja, casa. A gente não tinha liberdade de ir e vir, de fazer outras coisas. E eu via as crianças da escola fazendo, as crianças da rua... E às vezes tinha um aniversário, minha mãe levava a gente para a igreja, não podia ir para o aniversário. Olha. E naquela época, tudo que não era relacionado à igreja era pecado. Sim. Então, assim, não que... Tem muita coisa que continua sendo pecado. Não estou dizendo que mudou. Não mudou. Mas... Tem muita coisa que continua sendo pecado, mas hoje em dia a gente consegue... Mas antes era a doutrina. Era a doutrina da igreja. A doutrina muitas vezes era mais severa. Era muito severa. Assim, né? Era muito severa, ao ponto de que não se cortava cabelo, não se usava calça, não usava brinco. Então, assim, eu vim começar a fazer essas coisas depois na minha vida. Mas... Aí você tava nessa fase da adolescência,
E eu comecei a me revoltar. Olha. Satanás começou a falar na minha cabeça coisas que hoje em dia eu sei que não é verdade. Sim. A gente entende que a nossa identidade em Cristo é outra. Eu não gostava do meu nome. Olha. As pessoas na escola mesmo tirava sarro do meu nome. Olha. Eu e sempre nem é um nome tão extremo, né? Porque entre Marcilene e Loiana, qual que é o mais, né? Vamos falar a verdade, né? Qual que é o mais estranho? Mas eu digo assim, incomum. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente vê tantas pessoas com nomes diferentes. Com nomes diferentes, é tão comum. E eu já escutei pessoas me dizer, nossa, seu nome é lindo. E assim... Também não vejo nada demais. Eu nunca tinha conhecido outra Marcilene até vir para os Estados Unidos. Sim. No Brasil eu não conhecia nenhuma outra. Mas na escola os meninos tiravam sarro. Aí eu sempre era o patinho feio, a desengonçada, a que tinha a voz muito grossa. Então, assim... Voz de cantora. Eu recebo, Deus. Deus sabe que eu sou meio desafinada para esse ponto. Não tenho esse dom. A família da minha mãe é uma família musicista. Olha só. Minhas primas cantam. Eu tenho 2 primas que até gravou um disco quando elas eram mais novas. Meus irmãos tocam, cantam. Olha só. Então é uma família muito... musicista mesmo, exatamente. Na área da música, né? Tô tentando, minhas filhas, quem sabe me tira da pobreza. Brincadeiras à parte. Então, assim, nessa época eu comecei a me revoltar. Sim. Me revoltar com as exigências demais. Me revoltar que minha mãe tinha que trabalhar demais para nos sustentar. Foi uma infância regrada, nós nunca tivemos regalias, nós nunca tivemos... Hoje em dia, as minhas filhas, querendo ou não, elas têm até o que não precisa. Sim. E na nossa época era tudo regrado. E eu nunca parei para pensar e ver, até muito recentemente, o quanto minha mãe se sacrificou por tudo isso. Eu ia falar. O quanto Então, sua mãe foi guerreira. Mas naquela época, não com via todas com as mentiras de Satanás no meu ouvido, com toda aquela revolta que eu fui criando, eu só sabia, eu reclamava. Eu achava ruim, eu me revoltei. Aí eu comecei a procurar briga com as outras pessoas. Os outros falavam comigo e eu passei a ser uma pessoa ignorante. Muito rude. Eu respondia, eu era rude, eu não aceitava. E quando alguém tentava se achegar, dar um carinho, eu afastava. Era algo incomum para você, né? Ser tratada da maneira que seria uma coisa natural da vida, que é uma pessoa tratar a outra com carinho. Para você era muito estranho, né? Porque a gente não tinha, nós não vivemos isso. Sim. E eu não culpo a minha mãe. Não, hoje em dia eu não culpo a minha mãe, mas naquela época eu culpava. Então, naquela época, eu achava que era ela o problema. Sim. Eu não percebia que aquilo era uma astúcia de Satanás para me atingir. Uma forma dele trabalhar, né? Então, eu passei por coisas na minha infância e aquilo não me deixava abrir com outras pessoas, não me deixava... E eu tive algumas amizades, muito sinceras, amizades que eu tenho até hoje em dia, que estão no Brasil, não temos, assim, aquela aproximação como antes, mas continua sendo amigos, mas a gente, naquela época, eu me sentia... um nada. Eu me sentia uma pessoa que não merecia, uma pessoa que não... que era um empecilho, que era como se diz, um tropeço na vida das outras pessoas. Ao ponto de que eu devia ter mais ou menos uns 15 anos. Eu me lembro que numa dessas eu sentada em cima de um muro, na laje. A menina da altura. A menina do muro. Hoje em dia eu já não sou mais tão assim com as alturas, mas eu sempre gostei muito. Eu olhava para baixo e eu pensava comigo, se minha vida terminar aqui, ninguém vai sentir falta. Não vai fazer falta para ninguém. Ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, eu sou um tropeço na vida das pessoas. E isso ali, eu fiquei ali um tempo meditando nisso e depois eu senti como algo que me dizia, Deus não agrada de pessoas que tiram a própria vida. Olha. Você vai tirar sua vida e você vai pro inferno. E naquela época a gente tinha mais medo de ir pro inferno do que ter uma intimidade com Cristo.
Então, eu desci dali e isso passou. E o tempo foi passando. Eu me casei aos 16 anos. Até hoje em dia, às vezes, se eu me pego pensando em algumas coisas, eu falo, não. Isso não é verdade, isso não é... E muitas das vezes eu questionei a Deus. Por que eu? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? E hoje em dia eu vejo que era uma batalha que eu estava passando e Deus me livrando de todas elas. Sim. A batalha espiritual na mente a nossa mente é um campo de batalha, né? Vamos falar assim. Ela é um dos piores ataques que uma pessoa pode sofrer. Sim. Porque é quando você não está vendo de onde está vindo o ataque, até que você consiga identificar o que está acontecendo, você tem que estar muito concentrado para entender que isso é o inimigo fazendo arruaça na nossa cabeça, né? Mas eu creio que muitas pessoas, se não todo mundo 100% já passou por esse tipo de batalha, né? Identificando ou não, a nossa arma é só Jesus. Sim, só Jesus. É porque quando uma pessoa te ataca, você se tá defende. Vendo, você tá vendo de onde está vindo. Como se defender. Sim. Quando é algo que vem na sua mente, é uma batalha espiritual, você não tem forças, você não sabe como se defender. Você acredita naquilo. Você acredita nas mentiras de Satanás. E naquela época, era o que eu acreditava. E eu passei muito tempo da minha vida acreditando nisso. Sim. Eu, por muito tempo, até em relacionamentos, eu pensava... Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não... Isso não... A pessoa não gosta de você porque você não presta, porque você não vale nada, porque... Então, isso é uma batalha que você se desmerece, mas não porque você perde a sua identidade em Cristo. Você não entende quem você é em Cristo. Quando você passa a entender isso, você se liberta. E Deus dá armas também pra gente lutar, né? Porque quando o inimigo vem, quando a gente já tem esse conhecimento igual você tem hoje, essa maturidade que hoje a gente tem, quando o inimigo vem assoprar algo, a gente automaticamente já retruca, né? Não, aqui não. Você não tem poder aqui não, você hoje pode em dia sair. Eu já falo, tá repreendido, aqui sai, não, aqui não. Pode sair que aqui você não tem poder. Eu também faço muito isso, né? Que a gente sabe que a gente passa por muita batalha espiritual na nossa mente. Eu sofro muito com isso também. Mas nessa idade tão jovem, né, tão assim, a flor dos hormônios, vamos dizer assim, é mais difícil. Sim. Né? É por isso que você vê um índice muito grande de adolescentes e crianças que passam por esse tipo de batalha e como não sabem como agir, acabam fazendo algo contra si mesmas, né? Sim. Mas a gente tem que estar sempre atento aos nossos filhos, até mesmo para ensiná-los também, né, como batalhar com a mente deles, né? Eu sempre falo com os meus filhos, né? Eu faço por ele, né? Mas a Nath, às vezes, quando eu vejo ela falando certas coisas, eu falo, não, minha filha, não é assim. Eu repreendo em nome de Jesus, eu uso a palavra de Deus, eu falo com ela, você não é isso. Às vezes vem com aquelas palavras negativas, né? Que a gente tem, geralmente, na adolescência, a gente vê tudo muito extremo. A gente tem a mania de engrandecer muito. Às vezes o problema nem é tão grande assim, mas a gente vê com uma proporção tão grande. E isso, o inimigo leva vantagem em nós, contra nós, porque ele usa isso contra a gente. Exatamente. Né? Eu fazia muito isso. E eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa muito negativa. Porque era esse pensamento que eu tinha. Uhum. E com o tempo, Deus foi mudando isso. Sim. E eu lembro que eu não me lembro exatamente em que ponto, mas eu entendi que em tudo dai graças. Olha que maravilha, a palavra de Deus. Então, em tudo, por mais difícil que seja, porque a nossa vida aqui, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Sim. Mas eu venci o mundo. Tudo, né? Então, assim, nós teremos aflições, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional. Sim. Nós vamos passar por batalhas. Sim. Mas essa batalha é algo que vai te preparar para no final você... É algo provisório, sim, né? Não é nada que vai permanecer. A gente não fica no deserto, a gente passa por ele. Passa por ele, exatamente. E Deus te dá armas para você passar, para você lutar por isso. Yes. Mas naquela época, exatamente pelas regras, pelas diretrizes das igrejas, por tudo,
Então, assim, a gente não tinha muito alguém que sentar e conversar, Sim. alguém que pudesse entender, Te que dar um ouvisse, conselho, né? que te ajudar. Então, assim, eu cresci com muito temor da minha mãe. Então, assim, minha mãe olhava, a gente já sabia que a gente estava em problema. Mas nas décadas passadas, eu acho que você não estava sozinha, não. Porque Todo mundo. a minha avó era um amor. Mas se ela estivesse conversando com um adulto e a gente estivesse perto, Não, a gente o não olhar chegava. dela, a gente já passava longe. A gente porque ficava sabia, bem longe, porque sabia que via que problema. depois daquilo ela poderia não fazer ali na hora. Mas quando a pessoa ia embora, era aquele negócio de deixar a visita pôr a comida primeiro. Sim, a né? gente... Era aquela coisa de chegou um adulto, sai de perto, vai pra lá. Sim, isso não é Então, assunto assim, de criança. não é assunto de menina. A gente não sabia, a gente não ficava. Hoje em dia, os meninos pulam em cima da gente. Você tá conversando com a pessoa, o menino Samuel, assim, eu já avisei. Eu não posso nem falar muita coisa com o meu Samuel, é uma benção. Então, assim, quando eu tô conversando, que ele já tá em cima, o menino já começa a fazer uns barulhos diferentes, e já quer atrapalhar a conversa. Hoje então, em assim, dia a gente é mais flexível. Eu acho que eu tive uma matureza, a maturidade vem com o tempo. A minha filha mais velha, eu posso dizer que ela cresceu junto comigo, então as coisas ainda... Esse ensinamento que a minha mãe teve com a gente, essa maneira da minha mãe ser com a gente, eu trouxe um pouco para a infância da Jéssica, para a adolescência da Jéssica. Então, eu era muito assim. Eu não culpo a minha mãe porque eu fiz da mesma maneira que a minha mãe fez. Mas aí você passou pra frente aquilo que você foi ensinado. Com a Sofia já foi um pouco mais diferente. Eu já era mais madura, eu já tinha mais maturidade. Então, assim, foi algo que eu aprendi com o tempo. Sim. A gente não nasce sabendo. Então, a gente... com a experiência da vida. Vai adquirindo, né? Então... Nessa época, voltando à minha fase da adolescência, aí eu tava com uns 15 anos, mais ou menos com 16, eu casei, minha mãe era contra a gente namorar muito novo, mas adolescente, a gente insiste, a gente briga, a gente faz escondido, e aí eu comecei a namorar, a gente casou, eu lembro que no dia do meu casamento, minha mãe... falou comigo, você é muito nova, você não precisa casar, não casa. E eu bati o pé. Olha. Eu tava numa fase muito rebelde e eu falei, não, eu vou casar. Eu quero. Agora eu quero. Agora eu vou casar. A senhora queria... Porque ela meio que insistiu pra mim casar. É lógico que eu entrei em pecado na igreja, entrei em fornicação. Não aconselho ninguém fazer. É algo que isso influi muito na sua vida espiritual também. Então, quando eu disse que eu assumo a culpa de eu ter me afastado da igreja, é porque eu tomei caminhos que me levou aos poucos a sair da igreja. Tirando as doutrinas e as regras e tudo mais, são coisas que tudo na vida tem consequências. Eu sempre falo isso muito para minha filha. Então, as minhas decisões me levou a caminhos que eu não deveria ter ido. Ela insistiu que eu casasse. Óbvio, na igreja, naquela época, você entrou em pecado, ou tem que casar, ou você para cada um pro seu lado, você fica de banco e depois resolve a situação. Sim. Eu decidi casar, arrumamos, casamos. Ela no dia do meu casamento, ela falou, não precisa você casar, não tem necessidade, não faz. Não, talvez Deus já tocando nela. É porque ela viu que você era muito jovem. Eu bati no pé. Minha mãe casou com 16 anos também. E minha mãe sofreu muito durante a vida dela com meu pai. Né? Ela não queria pra você o que ela passou. Ela tava vendo a repetição da história. Da história, exato. Porque foi mais ou menos assim, só que eu falei, não, eu não vou passar pelo que minha mãe passou. Eu vou parar. Então, eu casei com 16 anos, eu separei com 18. Olha. Ficamos só, nem 2 anos exato casados. E depois disso, passou um tempo. Eu, mais ou menos com 19, eu comecei a namorar o pai da Jéssica. Nessa época, eu estava e não estava na igreja. Eu ainda frequentava, mas não estava firme como na fase da minha adolescência e da infância. Né? E aí, quando eu comecei a namorar o pai da Jéssica... Aí eu já fui chamada que eu não poderia estar mais participando das coisas da igreja. Pelo aquela exclusão, aquela famosa exclusão. Sim, né? Pelo fato de eu ter me divorciado e
Na verdade, eu não tinha divorciado ainda, eu estava separada, nós já havíamos separado, ele já estava vivendo a vida dele, eu vivendo a minha, já fazia mais de ano, mas eu não poderia ser membro da igreja nessa situação. Eu teria que casar ou qualquer coisa do tipo. Mas naquela época eu ainda não tinha feito divórcio, eu não estava pensando em casar exatamente. E aí nós começamos a namorar e aí eu fui afastando mais da igreja. Depois eu engravidei da Jéssica, eu fui morar com ele, nós estávamos morando junto quando meu pai pegou o documento aqui nos Estados Unidos. Nisso já fazia 14 anos que meu pai estava aqui nos Estados Unidos. Olha, bastante tempo. Eu tinha, na verdade não tinha exatamente 14, ia fazer 14 anos, porque ele veio para cá em maio de 91. Isso foi meados de 2004. Mais ou menos junho de 2004 foi quando ele pegou o documento dele. E aí, automaticamente, quando ele fez o processo dele, ele incluiu minha mãe e os filhos menores. Em janeiro ele foi no Brasil, eu já estava grávida da Jéssica. Aí nessa época eu já tinha feito o divórcio. Eu me divorciei em junho de 2004. Então, quando ele chegou aí no Brasil em janeiro de 2005... eu já estava divorciada e já estava grávida da Jéssica, e eu já estava de quase 8 meses de gravidez. Estava com 7 algo. E ele estando no Brasil, nós recebemos a carta para fazer a entrevista da imigração. Olha só. Meu irmão mais velho já tinha saído do processo, porque ele já era de maior e já tinha casado. Então, o processo de filhos... Para quem não sabe, quem faz processo de pai para filho, quando o filho é de maior e casado, ou quando o filho é casado, o processo é um pouco diferente. Demora mais tempo para sair a documentação. Porque a partir do momento que você casa, você passa a não ser mais dependente dos seus pais. Como eu tinha casado, mas eu tinha me divorciado, eu voltei a ser dependente da minha mãe e do meu pai. Você vê que história. Então, assim... Saiu a entrevista, nós fomos na entrevista, minha irmã mais velha tinha acabado de casar, minha irmã casou quando meu pai estava no Brasil em janeiro de 2004, e eles já falaram que ela não teria direito. Então as únicas pessoas que teriam direito eram minha mãe e eu. Olha. Então assim, a entrevista foi começo de fevereiro, acho que na segunda semana de fevereiro. Nós chegamos lá, a certidão de nascimento da minha mãe não tinha chego ainda, porque minha mãe é nascida no interior de Minas. Minha mãe é de Pocrane. É uma roça bem pequena lá pro interior de Minas, e a certidão dela não tinha chego. Então o consulado, por nós não termos a certidão original, ele falou, nós vamos ter que remarcar a entrevista. Aí eu falei pro rapaz que atendeu a gente, eu falei, mas eu tô grávida e eu já faço 21 no começo de março. Se eu não pegar o visto agora, eu não vou ter direito mais o visto. Ele falou assim, chegando a certidão, vocês ligam. Eu cheguei em São Paulo, nós fomos no Rio, entrevista de green card é sempre no Rio. Não sei se hoje em dia já mudou, mas era sempre no Rio. Então, São Paulo, Rio, 6 horas. Voltei para São Paulo. E nessa época, eu já morava com o pai da Jéssica. A gente tinha já agendado o casamento. Mas, por causa do processo... Deu uma parada. Nós paramos. Sim. Já estava lá no cartório, com data marcada e tudo, mas nós não fomos lá assinar os papéis. Sim. E minha mãe... Chegamos em São Paulo, eu liguei de volta no Rio e marquei o agendamento para a próxima semana. Nesse meio tempo, pedindo a Deus para a certidão da minha mãe chegar. Sim. Porque estava a caminho, mas Correios do Brasil é uma maravilha. Então, nem sempre você sabe exatamente quando vai chegar. Sim. Chegou durante a semana, eu voltei lá. Voltei no Rio, fiz a entrevista. Mas eu falei para minha mãe, apesar de eu estar grávida, eu preferi poupar ela da viagem. Eu falei, eu vou sozinha, não precisa da senhora aí. Eles falaram que uma pessoa só era o suficiente. Sim. Eu vou sozinha. Mal sabia eu o que Deus tinha por trás de tudo isso. Sim, olha só, hein? Como que o Senhor prepara as coisas, né? E eu fui. Só que quando eu fui com a minha mãe, eles não perguntaram nada. Simplesmente reviram os documentos e mandaram a gente para trás. Sim. Quando eu fui sozinha, eles começaram a fazer as perguntas.
Então, aí perguntaram sobre o casamento da minha mãe, sobre o meu pai, quantos anos meu pai estava nos Estados Unidos. Eu já tinha 14 anos. Meu pai nunca tinha voltado no Brasil, nós nunca tínhamos vindo aqui. Então, nessa um monte de questões, eles começaram a perguntar sobre a vida do meu pai nos Estados Unidos. Com quem ele morava, onde ele estava e tudo mais. E nisso meu pai já estava em outro relacionamento, ele já tinha um filho. Meu irmão mais novo, e nessa época ele já estava para fazer 7 anos. Não, ele tinha recentemente feito 7 anos. Então, e nisso, eu fui criada na igreja, eu fui ensinada a não mentir. Tudo que ele me perguntou, eu fui respondendo. Sim. Então, assim, só que na minha cabeça eu jamais imaginei, porque no papel meu pai ainda era casado com a minha mãe. 30 anos de relacionamento, 6 filhos depois. Eles negaram o visto da minha mãe. E aí eles falaram, nós vamos remarcar para daí 3 meses. E o seu tá aprovado. Uau. Só que como isso era dia 26 de fevereiro. Sim. Eu faço aniversário dia 2 de março. Para ajudar, não tinha dia 29 nesse fevereiro. Então eram 4 dias. Meu visto vencia dia 1º de março. Porque vencia um dia antes de eu fazer 21. Sim. Então eu tinha que estar dentro dos Estados Unidos com 20, então, antes foi de fazer assim, 21. Bem corrido. Eu não poderia tudo, né? esperar ganhar, eu não poderia esperar passar dos 21. Eu não tinha outra opção. Sim, era pegar a mala e vir. Exatamente. Voltei para São Paulo no mesmo dia, já comecei os preparativos. No outro dia eu fui num doutor, eu fui lá pedir uma carta para ele autorizar a minha viagem. Sim. Então eu cheguei lá e falei, doutor, eu tô vindo viajar para os Estados Unidos, eu preciso de uma carta que o senhor diga que eu posso viajar. Sim. Ele virou para mim e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas se o senhor não fizer, eles não vão deixar eu embarcar. Ele falou assim, o que eu posso fazer por você é te dar uma carta que diga exatamente quantas semanas você tem. Mas eu tava entre 36 e 38 semanas. Então, assim, eu literalmente estava próxima de ganhar. Eita. Então, nesse meio tempo, voltamos para São Paulo, compramos mala, e já tinha feito enxoval da Jéssica. Então, olha, vai eu empacotar todo o enxoval, tudo, trouxe tudo. Semanas antes, eu acho que 2 semanas antes de eu viajar, eu tinha feito um ultrassom. Sim. E a Jéssica estava sentada. Olha. A médica no Brasil falou para mim assim, provavelmente, se ela não encaixar, a gente vai ter que fazer cesárea. Olha. Tudo bem. Naquela época, eu era muito jovem, eu tinha 20 anos. Não tinha muita noção das coisas. Não. Mãe de primeira viagem. Então, assim, a gente não tem muita noção de nada. E aí eu cheguei no guichê, entreguei minha passagem, entreguei os documentos, porque vem todo lacrado no envelope. Então, assim, você vem sem passaporte, o passaporte tá dentro do envelope com visto e tudo. Eu vim com aquele papel lacrado, entreguei a passagem, eles me receberam, despedi de todo mundo. E lá em casa é assim, toda vez que a gente vai no Brasil, todo mundo vai no aeroporto despedir. Que legal! Todas as vezes que eu vou é a mesma coisa. Eu sempre tenho foto de todo mundo no aeroporto. Que legal, Marcinha. Minha família é uma família bem grande. Sim. E eu sempre fui muito. Então a foto tem que ser bem grande, né, Marcinha? É algo assim. Vai montando, um subindo em cima do outro. Nisso eu entrei no avião, não me pediram carta de doutor. Provavelmente eles checaram minha mala porque passou no raio-x. Sim, Tá? Eu vim depois do atentado do 11 de setembro, então tava tudo muito rigoroso. Eles não me pediram nada. Nada. Uau. Eu cheguei em Nova York, ainda tive que esperar meu pai quase 3 horas. Meu pai chegou, eu só reconheci eles porque eu vi meu primo passando. Olha. Aí eu vi que a hora que ele pulou na escada rolante, eu gritei, eu tô aqui. Eles me pegaram. Desceram. E aí viemos embora. Nisso, eu cheguei, óbvio, grávida. Eu comecei a fazer o pré-natal aqui. Pré-natal que durou o quê? Quantos dias? 3 semanas. 3 semanas. Eu falei, ela tá pra nascer, a data prevista dela nascer era de 13 a 16 de março. Então, assim, na segunda-feira, dia 4 de março, foi a primeira consulta que eu tive com obstetra aqui nos Estados Unidos. Sim. Depois disso, eles falaram pra mim assim, nós vamos ter que fazer mais ultrassons. Porque esse ultrassom aqui, a sua filha não tá no tempo de nascer. Aí eles começaram, na primeira semana eu fiz 3 ultrassons. Olha. Eu fiz um na segunda-feira, outro na quarta, outro na sexta-feira. Sim. E os médicos continuavam dizendo, não tá no tempo dela nascer.
E aquilo, na semana seguinte, eu fui lá, voltei e fiz mais 3 ultrassom. Uau. E ali, eu fui entrando em desespero. Sim, sem saber de nada, né? Eu não falava inglês. Sem conseguir entender o que estava acontecendo, né? Eu sabia que ela estava no tempo de nascer, tempo, né? mas os médicos aqui dizendo, não, a gente vai ter que esperar. Sim. Aí o médico falou pra mim assim, nós vamos induzir, se eu não me engano, foi dia 15 de março, eles marcaram. Uhum. Eu cheguei no hospital e aí eles olharam pra mim e falaram assim, não, se a gente induzir agora, ela vai ficar na incubadora e a gente vai te mandar de volta pra casa. Nós vamos esperar até o dia 15 de abril. Uhum. Se ela não nascer nesse meio tempo, aí a gente induz o parto. Então, mas assim, uma pergunta. Quando eles, lá no Brasil, descobriram que ela estava sentada, quando foram fazer o ultrassom, que ele já estava viradinha pra nascer? Tava. Ai, que bom. É porque a bebê vira de uma hora pra outra, né? Desse detalhe, mas quando eu cheguei aqui, o primeiro ultrassom que eu fiz, ela tava Já encaixada. estava encaixadinha. Ah, ok. Então, assim, se ela tivesse encaixada, ela poderia ter nascido no avião. Sim. Por causa da pressão. Com a pressão do avião, ela encaixou. Virou. Ela virou. Uau. Deus prepara, não tem como. É o que eu digo. É Deus. É Deus. A gente não tem muita explicação para o que Deus faz. Para pessoas comuns, vai dizer, isso é normal. Isso é normal. Para quem vive da fé, para quem vive do entendimento de quem é Deus, a você gente vê milagre em tudo. O milagre em tudo. A gente vive o milagre diário. Mesmo que você não perceba hoje, um dia você vai entender. Que é o que a minha história. Sim. Porque com o passar do tempo foram coisas que foram acontecendo e eu fui simplesmente, ok, graças a Deus eu tô viva, muito obrigado, mas eu não entendi o contexto de tudo até muitos anos depois. Nesse dia que eles não induziram meu parto, eu voltei para casa desesperada. E eu cheguei em casa, eu liguei para minha mãe chorando, desesperada. Eu falei, mãe, o que eu vim fazer nesse lugar? Eles vão matar minha filha vai morrer dentro de mim. Meu Deus, misericórdia. E eu falava, mãe, eu não sei o que vai acontecer. Se eu não entrar em trabalho de parto, eles não vão tirar essa menina de dentro de mim. Como que eu vou esperar até o meado de abril? Ela vai passar do tempo e ela vai morrer. Uau. Nisso, minha mãe sempre foi muito sábia. Ela falou assim, nós vamos entrar em oração. Crente. A crente do coque, minha filha, só vai só pra oração nessa hora. E aí ela foi na igreja, pediu oração, as irmãs entraram em oração. Quando eu falo que Deus é Deus, no dia 24, faltando 10 para meia-noite, eu comecei a sentir as contrações. Algo que eu não entendi o que era. 24 de março. De março. Uau. Então, assim, ela passou, óbvio, mais ou menos alguns dias. Algumas semanas, na verdade. Porque entre o dia 13 até o dia 24, Sim. quase 10 dias. Sim. Eu comecei a sentir uma pressão na barriga. Eu ia no banheiro com vontade de fazer xixi, não fazia nada e voltava pra cama. E nisso eu fui algumas vezes. E eu dormia junto com a minha prima. E aí minha prima falou, você tá bem? Eu falei, eu acho que não. Aí ela falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei, eu tô sentindo muita pressão, mas eu vou no banheiro e não consigo fazer xixi. Aí ela falou, vamos ligar no médico. Aí ela ligou, falou no hospital, aí eles falaram assim, não, nós vamos ligar para a doutora, para ela vir, só que você precisa ficar em casa o máximo de tempo que você puder. Porque se você chegar no hospital com menos de 3 inches de dilatação, eles vão te mandar de volta para casa. Aí eu falei, tá bom. E nessa eu levantei, preparei mala, tomei banho, me arrumei. E aquilo ali foi aumentando. Sim. E foi me dando uma agonia. Deus falou assim, ela vai nascer, mas você vai ver o processo. A dor do parto que ele prometeu a Eva, eu senti ela. Você sentiu? Então, assim, mais ou menos às 2 da manhã, eu falei pra minha prima, eu não aguento mais. A gente tem que ir pro hospital. Fomos pro hospital, chegamos no hospital mais ou menos umas 12h30. Nisso foi a noite inteira. Olha. Elas falavam, você tem que andar, mãezinha. Mas a mãezinha não aguentava andar. A mãezinha chegava na porta e voltava para trás, por causa das dores. Eu dilatei 1 inch por hora. E aqui nos Estados Unidos, eles só te dão anestesia quando você está nos 7 inches de dilatação. Se eles derem antes, a sua dilatação pode retrair. E depois já não tem, não sei por que eles já não dão mais depois. Então, assim, a minha preocupação era passar o tempo e eu não ter anestesia. Porque a dor era intensa. Então, assim, quando eu estava com 7 inches, eles me deram anestesia, a minha bolsa não estourou. Eles estouraram a minha bolsa. Eles tentaram fazer o parto, era 7 e algo da manhã.
Eu digo que dilatou 1 inch por hora, porque foi exatamente, cada vez que eles vinham checar, era 1 inch a mais que tinha dilatado. Depois deles terem tentado fazer ela nascer, ela não nasceu. Eles falaram assim, não, então a gente vai esperar um pouco mais. Sim. Disso foi passando aos minutos, não sei exatamente quantos minutos, e aí eu falei assim, nossa, eu tô sentindo muita pressão. Eu tinha anestesia, mas eu sentia como se ela tivesse entalada. Nisso, chegou os médicos. É óbvio que eu não falava inglês. Então, assim, pouco que eu entendi foi só o alvoroço. Sim, só o tumulto do Só o pessoal. tumulto. Mas eu vi que o médico chegou, e aí chegou o médico, não, veio a enfermeira já voltou pra trás, e já veio uma renca de médicos. Sim, bastante. Então a sala encheu. E nisso, eles começaram a falar entre si, a intérprete não estava lá, meu pai estava em choque, ele não conseguia falar nada, ele não conseguia nem dizer nada. E eles usaram o chamado vacuum, que é o forceps. Sim. Mas aqui, pra quem não sabe, é um desentupidor de pia. Literalmente, só que é transparente. No Brasil eles usam ferro, né? Eles usaram isso e tiraram ela. Ela saiu, ela não chorou. E eles levaram ela, depois o médico, eu de longe, eu só via o médico lá limpando ela e fazendo um monte de coisa lá. Não sei exatamente o que eles fizeram, mas ela demorou um tempo pra chorar. Então, ali, eu entendo que ela já estava morrendo ali, naquele momento. O batimento cardíaco dela havia baixado e ela realmente estava entalada. Foi por isso que eles chegaram e tiraram ela com vacuum já de imediato. Ao ponto de que eles levaram ela, eles só foram me entregar ela depois de alguns minutos. Isso foi às 9h40 do dia 25 de março. É incrível porque mesmo sem experiência, né, sem saber o que estava acontecendo, você teve a certeza que tinha alguma coisa errada, que não estava normal? Sim, eu fui entender a mão de Deus nesse momento quando eu ganhei a Sofia. Porque no parto da Sofia eu não senti dor. Olha. A Sofia também passou uma semana. Sim. E o meu parto foi induzido. Mas nessa época já eram 10 anos mais tarde. Sim. Eu já falava inglês, eu já tinha mais entendimento, eu já sabia exatamente o que estava acontecendo. Ao redor. A Sofia também, eles tiveram que dar o remédio para mim dilatar. Da Jéssica, Deus fez com que eu dilatasse. Da Sofia, eu tive que tomar um remédio para dilatação. E eles também estouraram a minha bolsa já quando eu já estava com 7 inches de dilatação. E também tiveram que usar o vacuum com ela, porque o batimento cardíaco dela também já estava parando. Olha. Então, assim, na época do que aconteceu com a Jéssica, eu não entendia. Eu sabia que Deus tinha feito um milagre ali. Porque eu sabia que os médicos daqui não queriam, eles não entendiam que eu estava no tempo de dar à luz. Mas quando eu tive a Sofia, eu fui entender literalmente o que Deus tinha feito na época que a Jéssica nasceu. Sim. Então, assim, literalmente foi um milagre de Deus. Porque se eu tivesse esperado pelos médicos, ela teria morrido. Porque o da Sofia, como todo o acompanhamento foi feito aqui, então os médicos já sabiam. Então eles foram acompanhando e o médico já viu que eu estava passando do tempo. Ele falou, não, então nós vamos induzir. E da Jéssica, os médicos não tinham histórico. Então, esse foi o divisor de águas. Foi quando eu tive a Sofia, eu falei, Deus, muito obrigado. Porque se não fosse pela mão de Deus, a minha filha mais velha não estaria aqui também. Outro livramento que eu tive, muitas pessoas aqui conhecem o Lago de Leominster. Na época que eu cheguei aqui, era muito badalado pelos brasileiros. Todo mundo ia para lá, beber, andar no lago e fazer acontecer. E numa dessas, eu estava nesse lago e eu estava vindo embora para casa. Estava eu, uma amiga e a Jéssica dentro do carro. No caminho de volta, começou a chover. Então, assim, nós estávamos vindo na 190. Sim. E estava chovendo bastante. E eu estava numa distância muito longa do carro que estava na minha frente. Mas eu vi que o carro foi aproximando e a velocidade do carro não parava. Eu fui freando e o carro não parava. Olha. O carro não diminuía a velocidade. Uau. Ao ponto de que aquilo ali é a mão de Deus. Porque ali, se a gente tivesse batido, nós estaríamos mortas. O carro chegou.
mais ou menos assim, do carro da frente. Eu vi o carro da frente, eu vi batendo no carro da frente. A hora que chegou no carro da frente aqui, o volante virou completamente. Porque eu tava freando e desterçando o volante pra me sair da pista. Sim. E o carro não movia. Então chegou ali, o carro moveu completamente. O carro fez uma volta quase 360. Só que a hora que o carro fez essa volta, eu estava debaixo de uma das pontes ali. E eu me vi de frente com a mureta da ponte. Uau. Foi a conta de eu voltar o carro. Ô, Marcinho, você vê como é que o Senhor, ele guarda, né? Porque quando ele tem um plano, enquanto não se cumpre o propósito, né? Eu creio assim, né? Eu creio também. Que nós temos um tempo determinado aqui nesta terra e eu creio que enquanto o Senhor cumpre promessas, né? É claro que a gente já viu muitas histórias, né? De a promessa da prometido morrer e a promessa se cumprir na vida de na outro, vida né? da próxima geração. Mas eu vejo um Deus que ele ama nos livrar. Sim. Ele ama trabalhar em nosso favor. Não é porque merecemos, porque merecimento, infelizmente, a gente não tem nenhum. Não mas mesmo. A graça de Jesus, né, que veio e morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia, a graça é tão grande e eu vejo muito o Senhor fazendo isso. Sim. Né, na nossa história, na sua, na minha e na de muitas pessoas, eu vejo o Senhor fazendo isso. E às vezes nós somos muito ingratos, porque Jesus já fez um sacrifício maior. Sim. Ele morreu por nós. É que eu falo, ele se entregou numa cruz por mim. Sim. Que eu renunciei a ele várias vezes, eu cometi muitos erros. Em todos os momentos ele me guardou. Sim. Marcinha, eu queria que você contasse como foi sua volta para Jesus. Me conta, mulher. Tô curiosa. Momento de dificuldade, né? Eu tava passando muito apuro com a Jéssica na fase da adolescência dela. Sim. E o Valdir e a Fátima, Deus mandou eles aqui na América, foi em missão, porque eu não conheci o Valdir e a Fátima. O Valdir é amigo de infância do meu compadre, e eu conheci eles através deles. E aí o Valdir começou a frequentar a New England. A nossa igreja. Na época era na Grove Street. E aí ele falou pra mim, tem uma igreja ali que é inglês e português, você vai gostar, vamos lá. Eu falei, eu vou, qualquer dia eu vou. E aí depois ele insistiu de novo, vamos lá na igreja, não sei o que, vou. Aí um domingo eu falei assim, eu vou lá na igreja. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou, Valdir, manda um endereço aí que eu vou lá. Aí eu fui, e aí eu comecei a frequentar. Sim. Só que nessa época eu ainda tava fumando, eu ainda bebia. Então, assim, isso foi em 2019, sim, porque foi antes da pandemia, até quando meu pai morreu em 2020. Mas nesse meio tempo, eu não era membro. Sim. Eu não era membro da igreja, eu não tinha me membrado, eu não tinha me firmado. Até que um dia eu falei, não, eu vou assumir o compromisso e vou voltar, porque... apesar de eu estar frequentando, de eu estar aqui, eu não sou membro da igreja. Eu não aceitei voltar e aceitar Jesus e servir a Cristo e fazer. E eu voltei a ser membro da igreja. Mas até então, nesse meio tempo que eu estava ainda frequentando a igreja, eu ainda estava no vício do cigarro, no vape, no caso. Ao ponto de que eu deixei de fumar o vape no dia do batismo da Sofia. Olha! Foi algo assim que ali, naquele momento, a partir daquele dia, eu nunca mais fumei. Como que os filhos mudam a gente, né? Então, assim, minha mãe estava aqui, e aí Deus preparou que o G foi no batismo, a minha mãe estava no batismo, e eu também estava lá. Então, assim, nós fomos lá pela Giovana e no final o pastor fez o apelo. Sim. A Sofia, da maneira que ela saiu, ela levantou, quando se assustou, a gente não tinha nem tinha entendido o que o pastor estava falando, ela já estava lá em cima. Já saiu com a mão pra cima e saiu correndo. Que lindo. E Sofia é um amor. Eu já saí chorando, né? Sim. Já cheguei lá, tem as fotos dele com a cara toda desmantelada, toda inchada de tanto chorar. E aí Deus providenciou que a minha mãe estava aqui para assistir. Que lindo. Isso. Que o G estava lá presente para ver. Eu vejo então que a sua volta para o Senhor foi gradativamente. Sim. Essa camisa que eu tô com ela
Without God, I'm nothing. Isso aqui é literalmente uma verdade, né? a verdade. É a verdade. Porque se não fosse Deus na minha vida durante todo esse período, Sim. eu não sou mais novinha, eu já tenho 41 anos. Tá nova, então, assim, assim, durante a minha vida, Deus me livrou. E aí, aquela profecia, aquela palavra que Deus usou aquela irmã, naquela igreja, fez em todo 2010, sentido, né? Para mim dizer que Deus estava me livrando, que Satanás tinha uma fúria contra a minha vida, e ele estava tentando contra a minha vida desde o ventre da minha mãe, eu entendi que era Deus na minha vida o tempo todo. E aí, todas as vezes que eu paro para pensar nessas coisas, eu choro de novo. Independente de onde você está, da maneira que você está, Deus quer te amar. Sim. A Bíblia Ele fala, tá pronto pra vem como você está. É. E aí, quando você vem, você se entrega a Cristo, você entende que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, que Ele tá ali para te levantar, para te dar força todo dia, e o Espírito Santo te toca a mudar. O Espírito Santo te toca a você fazer diferente, a você ser diferente. Então, assim, não é questão de ser perfeito, de ser santo, é questão de que nós somos doentes e nós vamos buscar... Estamos em busca de cura. De cura. E é por isso que a igreja é um hospital. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, na igreja tem um monte de gente falha. Sim, porque todos nós estamos procurando a cura de Deus na nossa alma, na nossa vida. E esse é o nosso caminho, de entender a palavra dele, de seguir a ele e nos aperfeiçoar gradualmente. 1%. Esse 1% para Deus vira 100. Exatamente. Se todo dia você se mudar... Pro Senhor vira 100, porque Ele não busca perfeição em nós, porque Ele sabe que somos imperfeitos. Porque muitas das vezes eu falava assim, eu vou pra igreja, mas eu continuo fumando. Aí eu falava, e o medo dos irmãos me ver na rua fumando? Uau. E aquilo, Satanás vai se jogando pra sua mente. Né? Porque você não consegue largar o vício. Você não consegue... você quer buscar Deus. Ali, você quer buscar Deus, mas Satanás fica jogando meio, na né? sua cara. Você tá pecando e tá lá na igreja. Você tá pecando e dando a paz do Senhor. Você tá pecando e tá querendo estar em comunhão com os irmãos. Sim. Então, assim, a gente tem que nos libertar disso. Então, hoje em dia, eu peço sempre para Deus, me dê força. Sim. E se eu tropeçar, me ajuda a levantar. Opa, maravilha. Porque esse é o ponto. Eu com certeza vou tropeçar. Sim. Mas com a ajuda dele, ele me ergue. Sem palavras, né? O que eu tenho a dizer aqui é que foi de grande sabedoria, de muito conhecimento estar aqui com a Marcinha, que eu sou suspeita de falar, né? Amo de paixão, ela é uma pessoa que sabe ser canal de bênção na vida das pessoas, eu sou prova viva disso. Eu não vou me cansar de agradecer por tudo que ela fez e ainda faz, né, por mim. Mas a gente tá chegando no fim mas que esse podcast tenha servido como lição de entender que o inimigo, ele tem fúria, sim. Ele tem fúria, como ele falou várias vezes, né? Tentou várias vezes findar com a vida da Marcinha, mas maior é o nosso Deus, que tá aí para nos proteger e para mudar a nossa história, como tem mudado a minha e a história da Marcinha e de muitas pessoas que se deixam ser mudadas. Eu quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora e eu quero agradecer você, Marcinha, por ter aberto a sua vida para nós aqui. A oportunidade de estar aqui. Né? Para a glória de Deus. E a gente fica com essa por hoje. E até a próxima, né? Que terão ainda muitas e muitas histórias a serem contadas aqui. Amém. Eu te agradeço. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus.